Só lembrar que esse é um dos pontos do meu livro Enneagrama para Líderes, então você encontra aqui, né, o feedback para o 8 e toda a história de como fazer um feedback e de como o 8 se posicionar para recebê-lo também de uma forma. Encontra também toda a parte de comunicação e postura aqui para o 8, né, que tem a ver com a melhor forma de se comunicar com ele, também dele se preparar uma comunicação mais efetiva. E esses sistemas de comunicação podem ser grandes bênçãos. A primeira coisa é, se você for a pessoa que está dando feedback para o 8, acho que a coisa mais importante para se lembrar é: seja honesto, seja verdadeiro. Não faça rodeios, vá direto ao ponto, posicione-se de forma justa. Você se posicionar fisicamente no corpo, porque é um tipo instintivo, ter uma ressonância de corpo, direto ao ponto, abordar a situação de forma rápida, ao dizer: temos esse problema, podemos ir por esse caminho, essa é a consequência. Sendo absolutamente verdadeiro, sem esconder as partes difíceis, indo direto ao ponto, tendo uma abordagem ligada à justiça e tendo uma abordagem ligada à decisão, né? O que nós vamos fazer, já pronto para colocar a mão na massa. Esse 8 é quem vai receber um feedback, há de se tomar cuidado com uma coisa muito importante, que é o mecanismo de defesa 8, que é a negação. Vale a pena olhar a playlist Mecanismos de Defesa no YouTube do Núcleo da Consciência. Que se eu tiver como 8 me sentindo atacado, achar que você está vindo direto para mim, eu vou querer negar minhas fragilidades, meus erros, minhas dificuldades, e pode ser que eu coloque a culpa na outra área que está me perseguindo, ou naquela pessoa que é meu inimigo. É um risco caso eu esteja considerando ou fugindo de uma fragilidade ou de uma crítica, qualquer coisa que me exponha. Então eu vou precisar gerar uma confiança primeiro para poder receber isso também de forma direta e assertiva. E aí vai justo, vai cair bem. O risco no 8 vai ser querer resolver, tanto dar um feedback como receber, com excesso de praticidade, objetividade, uma coisa mais do que nós vamos fazer agora, assim, é desse jeito. E às vezes falta um quebra-gelo inicial. Vai ter essa coisa da objetificação, vou chamar alguém e falar: olha, vimos esse problema, aconteceu isso, e às vezes isso cai forte demais, o impacto é muito forte, e muitas vezes você tem que preparar antes. Você está do outro lado com alguém que é um emocional, ou um 9... Então os 8 vão precisar um pouquinho mais no início do feedback, parar um pouquinho, respirar, conversar um pouquinho sobre um outro assunto, criar um quebra-gelo. Você pode ter um emocional do outro lado, ter que se conectar com o coração dele, pode ter um 9, você precisa criar um clima. Às vezes você vai direto demais, prático demais ao ponto, e o efeito que você causa do outro lado não é legal, porque você está na armadura. Se o outro é um emocional, vai bater primeiro nas emoções dele, ele não entrou em rapport ainda, então não vai ter efeito. É importante sempre ajustar o seu receptor. Eu tenho um emocional do outro lado, eu preciso primeiro abrir meu coração, me conectar com ele, e para o 8 eu vou ter que entrar numa coisa que eu não quero entrar, que são as minhas emoções mais doces. Então o 8, como um doador de feedback no nível de consciência mais alto, é alguém que vai ter que ter passado pelo processo de ir além da sua trave, acessar a gentileza, a doçura no cardíaco, para continuar sendo assertivo e objetivo, mas com ligação emocional. Também é de se considerar o nível de consciência daquele 8 que vai receber um feedback. Se ele estiver mais duro, mais travado, sim, seja justo, seja verdadeiro, seja objetivo. Mas se ele estiver num processo de abertura do coração, você vai ter que ir com suavidade e gentileza. Conseguir ter a confiança de um 8 e dar um feedback para ele, ter o respeito dele e conseguir fazer isso com gentileza no cardíaco, pode ser que eu vá além da armadura dele e consiga as emoções dele. Aí é quando eu vou ter um processo de transformação absurda. Eu não estou mais falando com a personalidade, mas eu estou falando com a criança doce por detrás da armadura. Então, se eu souber fazer isso, eu num feedback faço uma transformação de um 8.